Hello, oitavo ano! Então vamos para a parte de gramática da nossa unidade 1, tá? Então olha só, na semana passada nós fizemos a parte de vocabulário, né? Hoje nós vamos fazer a parte de gramática. Uma das matérias que a gente vai ter agora é a Zero Condition, tá? Então eu pedi para vocês copiarem isso no caderno para agora poder acompanhar a explicação. Então vamos acompanhando comigo, ok? A Zero Condition, ela é usada quando eu quero falar sobre fatos, sobre verdades. E quando eu estou afirmando, né, algo sobre o mundo real. Ou seja, aquilo que eu estou falando acontece, não depende de nenhuma condição. Aquilo que eu estou falando é um fato, ok? Então, quando eu falo de fatos, de verdade, uma verdade universal, ou fatos científicos, eu vou usar a Zero Condition. Ou também quando eu falo de instrução, tá? Só que aí nós temos duas maneiras de fazer a Zero Condition. Uma maneira quando eu falo de fatos, verdades, e outra maneira quando eu falo de instrução, tá? Então, qual é a formação da Zero Condition? Olha só, quando eu me refiro a fatos ou verdades, o que eu vou usar? If é o se, é oração condicional, tá? Por quê? A Zero Condition é formada por uma oração condicional e uma oração principal, tá? Então, onde eu tiver o if, eu vou ter uma oração condicional. E a outra oração que sobrou é a oração principal, tá? Então, a gente está falando aqui, numa mesma frase, nós temos duas orações, ok? Dois tipos de orações. Uma oração condicional e uma oração principal, tá? Agora, qual é o tempo verbal que eu vou usar em cada uma delas, tá? Olha só, na oração, quando eu falo de fatos ou verdades, tanto na oração condicional quanto na oração principal, o meu verbo vai estar no presente, ok? Então, aqui eu vou usar tanto na oração condicional, onde tiver o if, quanto na oração principal. Então, aqui, o tempo verbal que manda em todas as duas é o presente, tá? Olha o exemplo que eu dei. If you heat ice, it melts. Olha só como eu estou falando de uma verdade. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Isso é um fato, isso é uma verdade, tá? Então, que tempo que eu usei aqui? Presente e presente, tá? Eu circulei aqui o if para mostrar para vocês. Essa aqui é a oração condicional e essa é a oração principal, tá? Eu também posso começar a minha frase ao contrário. Começar pela oração principal e depois pela condicional. Não importa, tá? Vai continuar tratando de fato, de verdade, independente do lugar eu vou estar usando o tempo presente, ok? Então, olha aqui. Por que aqui eu coloquei o S? Lembra daquelas regrinhas, inclusive eu até coloquei para vocês também, né? Quando a gente vai usar o simple present, terceira pessoa do singular, he, she, it, ou então está no singular, o verbo pode levar S, ES ou IES. Ou seja, todas as regras que a gente aprendeu no simple present, ela tem que ser aplicada na hora que você for colocar o verbo, tá? Então, quando é terceira pessoa do singular, a gente tem que acrescentar S, ES ou IES. Quando não, o verbo vai ficar normal. Então, aqui o verbo ficou normal porque o sujeito é you. Aqui eu coloquei o S porque o sujeito é it, tá? Então, a regra da conjugação, vocês têm que obedecer, ok? Então, aqui, ó, simple present, tá? Porque eu estou falando, de fato, de uma verdade, ok? Agora, quando eu dou uma instrução, aí na minha oração principal, eu vou usar o imperativo. Esta aqui, né, é a oração condicional, né? Como é que eu sei? Porque a condicional tem o if. E essa aqui é a oração principal, tá? Então, quando eu falo de instrução, né? Quando eu estou falando o que é instrução, quando eu estou dizendo o que a pessoa tem que fazer, na oração principal eu vou usar o imperativo, tá?
Então, por exemplo, if you want to come, call me. Se você quer ir, ligue-me. Ó, call me. Então, aqui eu usei imperativo. Aí você vai me perguntar, mas como é que você sabe que aqui é imperativo, que aqui é simple present? Simples. Quando eu uso simple present, eu preciso ter um verbo eu preciso ter um sujeito antes do verbo. O imperativo, a frase não tem sujeito, tá? Olha aqui, a oração principal. Eu tenho sujeito aqui que é o it. Aqui eu não tenho, tá? Então, a oração principal no imperativo, ela vai começar direto com o verbo, ok? Agora, se for na negativa, ela vai começar direto com o don't. Inclusive, a gente vai ver aí daqui a pouco, tá? Então, gente, o que é importante que vocês saibam aqui? Em todas as duas, a oração condicional vai estar sempre no presente, tá? Tanto aqui quanto aqui, a oração condicional vai ser sempre no presente. Na oração principal, é que você vai ter que ficar atento, tá? Quando eu estiver falando de fato ou verdade, eu vou colocar meu verbo no presente. Quando eu estiver falando de instrução, eu vou colocar meu verbo no imperativo, tá? O imperativo eu falei para vocês que é simples. O imperativo é só colocar o verbo do jeito que ele é. E o imperativo não tem sujeito. Então, se não tem sujeito, você sabe que é só colocar o verbo, tá? Agora, quando tem, você vai ter que colocar o verbo no presente. Na hora de colocar o verbo no presente, cuidado, porque você precisa conjugar. Lembra das regras do S, ES ou IES, ok? Para a terceira pessoa do singular, tá? Então, gente, é basicamente isso. Zero condition, estou falando de fatos, né? Verdades, fatos científicos, né? Afirmações verdadeiras e instruções, ok? Então, o que eu tenho que lembrar? Qual é o tempo verbal que eu uso em cada uma delas? Então, a zero conditional é sempre formada por duas orações. Oração condicional e uma oração principal, tá? Tanto faz aqui como aqui. A gente tem uma oração condicional e uma oração principal, tá? O que você tem que lembrar? Onde está o if é a oração condicional. A outra oração é a oração principal, tá? Eu posso começar minha frase pela condicional ou pela principal, a ordem não importa, tá? Nesse caso aqui, se eu quisesse colocar a principal na frente, eu poderia. Call me if you want to come. Eu vou estar falando a mesma coisa, tá? Aí o que você tem que lembrar aqui? Eu só vou colocar no presente, onde vai estar o if. A outra vai continuar no imperativo, tá bom? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado só na oração principal, para saber se vai usar o presente ou se vai usar o imperativo. Para você usar o presente, eu preciso ter um sujeito. Para você usar o imperativo, não pode ter sujeito. Tá legal? Então, isso aqui é a formação da zero condition, ok? E aí, eu pedi para vocês lembrarem, coloquei let's remember o simple present. Então, essas regras que eu coloquei aqui para vocês vão ter que aplicar na hora de colocar o verbo no presente, tá? Então, olha só, na forma afirmativa, onde tiver I, you, we, they, ou então no plural, o verbo vai ficar na forma normal. Igual foi aqui, ó, you, verbo na forma normal. Onde tiver he, she, it, ou no singular, aí eu vou acrescentar S, ES ou IES. Então, olha aqui, melts, porque it é terceira pessoa do singular. Então, eu tive que acrescentar o S, tá? Se eu quiser colocar o presente na negativa, aí eu vou usar o don't mais o verbo para I, you e they, ou plural. E doesn't mais o verbo para he, she, it no singular, ok? Então, aí a gente pode aqui, né, onde está o presente, a gente pode aparecer, pode usar afirmativa e negativa. Então, você tem que saber qual é a forma do presente na afirmativa e qual é a forma do presente na negativa, tá? Como ele é feito. E o imperativo, né, que é o que eu falei ali para vocês, ó. Ou vai ser só o verbo, né? Lembrando que o imperativo não tem sujeito. Mas se eu quiser colocar na negativa, eu ponho don't na frente do verbo, tá? Então, o imperativo vai ser só formado dessa maneira,
tá? Olha só, observação. Falando do presente, se o verbo que eu tiver que colocar no presente for o verbo to be, eu vou ter que usar am, is ou are, ok? Não existe aqui eu colocar be ou bis, não. O verbo to be, ele tem forma. No presente, ou eu vou usar o am, ou eu vou usar o is, ou eu vou usar o are. Olha só. If public transport is efficient, people stop using their cars. Então, ó, eu coloquei o is. Por quê? Eu estou usando o verbo to be, tá? Então, o verbo vai estar lá entre parênteses, para saber qual que você vai usar. Então, não esqueçam de conjugar corretamente, tá? Então, cuidado com o verbo to be, porque se for verbo to be, vai usar am, is ou are, tá? E os outros verbos, se for terceira pessoa do singular, não esquece que tem que acrescentar S, ES ou IES, tá bom? No caso do imperativo, você vai colocar só o verbo, se for na negativa, põe o don't na frente, tá bom? Então aqui, né, eu já aproveitei para vocês, além de explicar o que é a zero condition e como ela é formada, eu lembrei para vocês como é que vocês conjugam o verbo no presente e no imperativo, na forma afirmativa e na forma negativa, que são essas duas formas que a gente usa na zero condition, tá bom? Outra coisa que a gente tem aí nesse capítulo 1 é o uso do ED e do ING, tá? Quando é que a gente vai usar o ED e quando é que a gente vai usar o ING? Tá dizendo assim, ó. Quando queremos transformar alguns verbos em adjetivos, usamos o sufixo ED e ING, ou ING, tá? Aí você vai falar assim, então eu posso usar qualquer um? Não. Depende do adjetivo. Se esse adjetivo significar sentimento, eu vou acrescentar ED, tá? Agora, se esse adjetivo significar qualidade, eu vou usar o ING. Então, olha o exemplo aqui, tá? Vou usar aqui em cima rapidinho. Então, olha só. Eu tenho o verbo aqui, relax. É o verbo, relaxar. Eu dei até um exemplo aqui, ó. I am tired, I have to relax. Eu estou cansado, eu tenho que relaxar. Relax, verbo, tá? Agora, eu vou acrescentar nele o sufixo ED. Aí, ele já não vai significar mais relaxar. Ele vai significar relaxado. Ou seja, é um sentimento. Como que a pessoa está se sentindo? Relaxado. Então, olha só. I feel relaxed when I am at the beach. Então, é um sentimento. Eu me sinto relaxado quando eu estou na praia, ok? Então, aqui eu mudei, né? Passei de verbo para um adjetivo, mas coloquei o ED porque eu estou falando de sentimento, como a pessoa está se sentindo. Agora, eu também posso usar o ING de verbo para passar para adjetivo, usando o ING, mas dando a ideia de que qualidade. Então aqui é sentimento e aqui é qualidade. Então como que ficaria aí? Aqui, ó, relaxar, relaxado, relaxante, tá? Então, I love this music, it's very relaxing. Então o que eu falei? Eu amo esta música, ela é muito relaxante, ou seja, eu estou dando uma qualidade para a música, tá? Então presta atenção quando você for transformar um verbo em adjetivo, tá? Se você for transformar em adjetivo e der a ideia de sentimento, como que a pessoa ou alguém ou alguma coisa está se sentindo, você vai acrescentar o ED. Se você der uma ideia de qualidade, você vai acrescentar o ING, ok? Então é isso que vocês têm que prestar atenção, tá? ED, sentimento, ING, qualidade, ok? Então, meus queridos, essas são as matérias da unidade 1. A zero conditional, tá? E os sufixos ED e ING, ok? Então, eu já vou voltar aqui para explicar para vocês os exercícios que nós vamos fazer. Já volto.